São Paulo, como técnico, tem tanta coisa, eu estava olhando aqui o nosso roteiro, tem uma lista para você falar, Fred, mas fica à vontade. Só citei o Rogério porque era um dado também que a gente vai discutir aqui. Exatamente, Rogério, que já enfrentou pelo Flamengo, já enfrentou o São Paulo 3 vezes e nunca venceu. Seria uma hora ideal para ele conseguir essa primeira vitória, né? Verdade. Ainda mais que aumentou muito a expectativa do jogo, e ainda mais depois da derrota do São Paulo para o Botafogo. Aumentou bastante o clima, né, de tensão. Mas pelo menos boas notícias em relação aos jogadores que saíram com problemas físicos da partida contra o Internacional. O caso do Gabigol, do Diego e do Rodrigo Caio. Todos já estão liberados, provavelmente não vão ser problema para esse jogo, para essa final. Só o Rodrigo Caio que ainda não está treinando normalmente, mas mais por uma precaução. Então esses 3 jogadores não vão ser problema para esse jogo, para essa decisão com o São Paulo. O último problema físico aí agora foi do César, o goleiro reserva, teve um problema no joelho, no treinamento, dificilmente vai ficar à disposição. E como o Diego Alves também está machucado e não vai estar à disposição para esse jogo, provavelmente Gabriel Batista vai ficar ali como opção no banco de reservas para o Hugo Souza. E Arão, que já tinha ficado fora, ficou no banco, né, na verdade, no jogo contra o Internacional, mas não tinha condição física de entrar por causa da fratura no dedo. Ainda não voltou às atividades e dificilmente vai ter condição também de jogar nesse jogo para São Paulo. Pô, ele conseguiu resumir tudo muito rapidamente. Você é fera, hein, Fred? Eram todos os ilustres que estavam aí no espelho, né? Não deu nem tempo de a gente rodar todas as imagens ali. Enquanto ele falava, a gente corria atrás para colocar as imagens. 100% de aproveitamento. 100% de aproveitamento mesmo. Bom, então vamos por partes aqui para a gente discutir as informações que trouxe o Fred. Fred fica por aqui também, óbvio, né? Tudo que você também quiser dar aqui o seu pitaco e falar mais informações, detalhes, fica à vontade, tá? Você falou em relação ao Rodrigo Caio, Diego e o Gabigol, que pelo menos não são problemas para o Flamengo, assim, grande preocupação. Eu lembro que o Gabigol, teve muita gente que ficou questionando a saída dele e tal, e foi um mal-estar. O Flamengo falou disso depois do jogo. A questão do Diego também, tá tudo bem. Agora, a questão do Arão ainda é um ponto de interrogação que pode acabar pesando para essa partida também. Mas é quase como se, com o peso que teve o final do jogo contra o Inter e as possíveis baixas, é quase como interpretar como dos males o menor. Se a gente falar da confirmação da ausência do César, por exemplo, que bom que você tem Diego, Rodrigo Caio e Gabigol disponíveis para um jogo como esse. E o Grafa sabe bem, enfim, todo mundo que convive no meio, esse é o tipo de jogo que o cara joga mesmo baleado. Um cara indiscutível, imprescindível, é a partida do... Por mais que a gente esteja em 2021, a gente está falando, essa é a partida do ano de 2020, temporada 2020 do Flamengo. Não tendo chegado na Copa do Brasil, não tendo chegado na Libertadores, é o jogo do título brasileiro, né? Então, mesmo que o cara esteja, vamos lá, bem meia boca, com possibilidade de não suportar 90 minutos, com possibilidade da lesão falar mais alto dentro do campo de jogo logo cedo, ainda assim o normal é que ele vá a campo por ser imprescindível. Quando a gente fala do Gabigol, fato. Quando a gente fala do Rodrigo Caio, fato também. Então esse é o jogo que foge de um padrão de descansa, é melhor ser um pouco mais... tirar um pouco o pé, porque tem sequência de temporada, nada disso. Mas esse jogo fala mais... É outra situação. É mais pesado, mas ainda assim, se for considerado imprescindível e ele conseguir fazer os movimentos mínimos, né, exigidos para estar em campo, ele vai para o jogo. Grafa, você iria para o jogo, então? Eu iria, né? Depende da situação, da lesão, né? É o dedo do pé, né? Queira ou não, mesmo não sendo o dedão assim, mas o dedo do pé faz falta, né? No jogo, dói bastante, incomoda bastante para pisar, para correr, para arrancar. Eu não sei como é que tá a recuperação dele. A lesão muscular, dependendo de onde for a lesão muscular, você consegue atuar. Eu já atuei com lesão muscular. Mas um jogo desse, o cara faz um esforço um pouco fora do normal para poder jogar sim, Karine. Eu jogaria, lógico, que eu não queria ficar de fora do jogo desse. Eu fiquei lembrando, o Arão machucou, né, o dedão e tal. Não tem nada a ver. Foi uma semana de dedos, né, que o Bruno Viana teve problema também, né? E não só eles dois, acho que teve mais alguém. Não, e a gente até lembrou também de 2009, quando aconteceu, foi uma coincidência também do Adriano Imperador, que acabou se machucando. Então, tem várias coincidências nessa reta final de Campeonato Brasileiro, envolvendo o Flamengo. Mas eu queria também trazer aqui a hashtag troca de passes e mais uma informação, várias informações, na verdade, para a gente discutir. Mas primeiro eu vou dar moral para a galera que está nos assistindo também.
O Leonardo Schroeder colocou para a gente, lembrando que nas últimas derrotas do Flamengo contra o São Paulo, estava desfalcado por lesão ou seleção. E o Hugo, em início de titularidade, teve um erro crucial no confronto. Sim, mas é passado, né? O Hugo também já amadureceu. Claro, obviamente que o Diego faz falta, mas dá para confiar nessa situação? Tipo, o Hugo, tu acha que o Hugo já tem essa maturidade? Eu acho que já, né? Eu acho que qualquer tipo de falha ou de jogo abaixo não vai estar atrelado diretamente ao peso da partida, assim. Ele já viveu momentos grandes dentro da temporada. É daí para mais, na verdade, né? A qualidade eu acho que já está posta à prova nesse sentido. Entrar em campo pelo Flamengo já exerce uma pressão absurda. Então, por mais que seja um período muito curto e sem nenhum jogo desse tamanho, ainda assim é como se fosse uma bagagem. Ele só está crescendo, né? A bagagem, a experiência à frente do gol de um time onde não dá para entrar, né, mais ou menos, ou pressionado, ou sentindo psicologicamente. Sem contar que a gente sempre falou isso sobre ele, né? Extremamente E tem uma estável, cabeça né? A muito cabeça boa, boas declarações, então Pé não no vejo como chão. problema, não. Eu também curto muito o perfil dele. Oi, Fred. O Diego Alves é considerado titular, né, pela experiência, mas por causa de tantos problemas de lesão que ele teve, o Hugo foi praticamente o goleiro, né, titular do Flamengo nessa campanha brasileira. Ele tem mais do que o dobro dos jogos do Diego Alves nesse campeonato. Então é um jogador que ainda está, apesar de ser jovem, já foi bastante testado, já jogou jogos importantes, como o próprio como São Paulo, a falha dele. Eram jogos importantes, jogos decisivos, jogou Libertadores, jogou Copa do Brasil. Então é um jogador que o Rogério fica muito em cima dele, se cobra muito, até para entender muito da posição, mas desconfia muito no Hugo. Trazendo agora a questão do Rogério Ceni, que nunca derrotou o São Paulo como treinador. Isso aconteceu, vocês lembram? Vamos refrescar a memória também de todo mundo, né? Pelo Fortaleza, aconteceu isso nas oitavas de final da Copa do Brasil. 3-3 em Fortaleza, depois 2-2 no Morumbi. A saída depois para o Flamengo, em novembro, colocou de novo ele, logo na estreia, diante do São Paulo, mais uma vez no caminho. Aquela questão toda no Maracanã, pelas quartas de final. E o resultado do confronto também foi igual. Após vencer 2-1 no Maracanã, 3-0 no Morumbi. Então, assim, o Tricolor foi classificado. Tem essa situação que deve estar para ele, assim, engasgado. Por mais que ele tenha uma história imensa como jogador do São Paulo, vou passar para o Grafo aqui primeiro essa bola. Por mais que ele tenha essa questão do São Paulo como jogador, agora ele é treinador, né? Então ele é diferente, ele tem que visualizar, ele visualiza o Flamengo também de uma outra forma. Imagina aqui no Rio de Janeiro, para ele vivendo no Rio de Janeiro, como o Flamengo é grande, todos os dias, indo na padaria, indo no supermercado, enfim, vivencia isso de uma forma que é impossível, né? Não passar um motivacional focado nisso. Karine, acho que aí já é um fator crucial para ser motivacional. Nunca ter vencido o São Paulo, né? Na carreira como treinador. E como jogador também, né? Que ele nunca jogou contra o São Paulo, né? Ou seja, é uma coisa que não o São Paulo tá no coração do Rogério Ceni, ele faz parte da história, o maior jogador da história do clube. A gente sabe do carinho que ele tem pelo São Paulo, mas agora ele é treinador de futebol do Flamengo, um dos maiores clubes do futebol brasileiro, da América do Sul e do mundo, e ele tem essa motivação para ser campeão, né? O primeiro grande título de expressão dele, lógico, com todo respeito ao campeonato do Cearense, a Copa do Nordeste, mas o Campeonato Brasileiro, a gente sabe o tamanho do que é ser campeão brasileiro como treinador, e com a trajetória tão curta que ele tem como treinador, já ser campeão brasileiro por um dos maiores clubes do Brasil é uma motivação sensacional. Então isso aí vai ficar de lado, esse carinho, esse amor que ele tem pelo São Paulo já está de lado desde o dia que ele saiu do São Paulo e foi treinar o Fortaleza, e agora com o Flamengo não será diferente isso não. Ele vai defender as cores do Flamengo. Fred, inclusive, bom, óbvio, né? Se acontecer a vitória no Morumbi, o Flamengo garante o título, mas também pensando no passado, o São Paulo não é derrotado desde 2017 pelo rubro-negro. Tem 100% de aproveitamento contra o rival. Você tem mais detalhes? Senão a gente pode bater bola aqui, que eu tenho já também no roteiro aqui. A curiosidade maior é que a última vitória do Morumbi foi em 2011, né? E o Rogério era o goleiro do São Paulo na ocasião. O gol do Flamengo ganhou 2-1, gol do Renato Abreu, que até o Caio Mota, nosso setorista também do Flamengo, fez uma entrevista com ele hoje, ele lembrando dessa situação. Mas realmente o Flamengo, apesar dessa confiança do Flamengo, voltou a jogar bem.
e o São Paulo não está num momento bom, existe um número forte ali. O Flamengo não tem se dado bem com o São Paulo, mas estava uma confiança de que agora tem que acabar com essa má fase do Flamengo com o São Paulo. Fred, já que você citou a entrevista do Caê, então vamos colocar no ar um trecho, é uma entrevista com o Renato Abreu, que estava nessa última vitória do Flamengo sobre o São Paulo, no Morumbi, em 2011. Vamos dar uma olhada, então, nesse pedacinho do papo e depois a gente continua a nossa resenha. Por falar em coincidências e estatísticas e surpresa para você, o Gabriel está a 3 gols de igualar você na marca de artilheiro do Flamengo no século, ou seja, de 2001 para cá, você tem 73 gols marcados, ele tem 70. Queria saber assim, como que você se sente também vendo que é iminente que ele quebre esse recorde, né? Mas para você também um recorde durar tanto tempo, um Flamengo que teve Adriano, teve Wagner Love, tem Gabriel agora, teve David, teve tanta gente aí que é mais atacante e você até hoje tem essa marca de 73 gols com Gabriel em vias de bater, né? Pois é, Caê, não é uma surpresa para mim se ele bater, né? Eu acho que é a função maior do artilheiro, de um jogador de frente, sempre bater metas e conseguir fazer os gols. Eu fico feliz, porque foi um jogador que eu tive a oportunidade de jogar também com ele no Santos, né? Conhecer muito bem. Nós tínhamos uma brincadeira muito sadia lá no Santos, eu brincava com ele bastante, né? Em relação do patrocínio do Santos naquela época, eu brincava com ele. Enfim, mas eu fico feliz, né? E claro, minha marca, ela representa muito para mim, né? Foram momentos difíceis, você sabe que você acompanhou muito bem o Flamengo e acompanha. Foram momentos difíceis que nós passamos e eu, graças a Deus, aí continuei e fiz algumas coisas boas dentro do clube, né? E essa foi uma marca importante para mim, né? Ficaria mais chateado se fosse um volante na posição que eu joguei muitos anos pelo Flamengo, tivesse passando essa marca. Mas como que é um jogador de frente, a gente fica tranquilo e eu desejo toda a sorte ao Gabriel, que ele passe realmente e entre na história. Bom, agora a gente viu já a entrevista do Renato Abreu, que além de tudo isso, de estar presente nessa última vitória, o Gabigol aí está perto, né, de também superar o Renato como maior artilheiro do Flamengo no século, 73-70 no momento. Pode conseguir. É questão de tempo, né? A não ser que saísse na transferência do nada, porque... E é um goleador, né? Então é natural que ultrapasse e abra larga vantagem. Mas é em cima do que o Renato falou. É muito legal com um jogador com a característica dele. Tudo bem que era um ótimo finalizador, batia faltas, enfim. Mas não era um 9, não era um cara de fazer gol à torto e à direito. O Gabigol é esse cara, né? Então é muito legal que tenha durado tanto tempo, como o Caê citou também. Falar desse século, né, dos anos 2000 para cá, você ter um jogador de meio campo como o maior artilheiro de uma equipe é uma marca considerável. O Grafa não ia ficar contente de jogar num clube onde tem um cara no meio campo que tem mais gol do que ele. E aí, Grafa? Realmente para o atacante não, né? O atacante é fominha, né? O atacante quer fazer gol, quer bater recorde, quer ser o número 1, né? Nada mais justo que o Gabigol, que o Gabriel, né? Bater essa marca. Eu acho difícil ele bater nesse campeonato, mas o outro campeonato já começa a semana que vem já. É questão de tempo mesmo, né? Mas o Renato tem um nome na história do Flamengo, marcava muitos gols, mas é certo que o Gabigol vai passar aí e vai fazer muitos gols ainda. Hashtag troca de passes, o Andrim colocou, Renato Abreu chutava como poucos no futebol brasileiro. Curtiu aqui a entrevista do Caê Mota. E o Beto, Libertadores, tá ali, né, com o emblema do Palmeiras, colocou, nossa, o Rafa Chinelinho está ao vivo e presencial. Sim, Beto. Voltou o menino, viu? Voltou. Disse que estava com saudade aqui, pelo menos isso, né? E o Olegário Carneiro colocou agora pra gente aqui, esse jogo vai ser bem duro pro Mengão, o São Paulo vem mordido e querendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Sim, mas diante do que a gente viu, Botafogo e São Paulo, e se for esse mesmo São Paulo, não tem condições. Sem dúvida, foi muito abaixo, né? Mesmo no 11 contra 11, já era um jogo meio apático, né? São Paulo com um ritmo completamente...